Levando-se em conta essa realidade, o cuidado que deve ter com as promessas de cura de enfermidade é sobremodo ampliado quando se considera a ação do karma. Estou revendo o ponto final, né, da stega anterior. Pois mesmo tendo uma visão ampla da problemática dos encarnados, os desencarnados responsáveis jamais prometem curas ou resoluções de problemas, pois a ação das inteligências extrafísicas que estão a serviço do Cristo não se submete aos caprichos humanos, e mesmo detendo recursos que possam desafiar os atuais progressos da ciência terrena, as interferências serão consideradas à luz da conquista ou das conquistas do merecimento de cada um, ou da necessidade ante os impositivos da lei. Não nos esqueçamos da terapia do amor apresentada pelo Cristo, né, no seu Evangelho, como forma de sanar todos os males do panorama da Terra. E entreguemos-nos à sua vontade soberana, pois que Ele é o divino médico de nossas almas, que com certeza saberá ministrar os medicamentos adequados ao nosso reajuste interior. Na visão cósmica, que nos proporciona o conhecimento da ciência espiritualista, ao nos esclarecer quanto às leis do karma e do renascimento, né, a reencarnação, podemos apreciar que a dor, as dificuldades no lar difícil, o patrão complicado ou os filhos problemáticos são recursos medicamentosos necessários àqueles que se encontram distantes dos ideais nobilitantes, os que ainda precisam das dificuldades diárias, como dose homeopáticas, para que não resvalem pelos precipícios das realizações inferiores. A cada caso é ministrado o remédio correspondente, e a lei que tudo governa jamais erra no remédio empregado, embora esse mesmo medicamento possa se manifestar amargo ao paladar. É a reação referente ao nosso passado, que emerge de nossa intimidade reclamando reajuste. Compreendamos então o mecanismo da vida universal. Quando nós, encarnados, observamos as diversas situações em que estamos nos referindo aqui, podem apenas visualizar o que se passa em sua proximidade, sem contudo contemplar o conjunto das circunstâncias que geraram o que se chama de desarmonia. A própria dor e o sofrimento que se observam no mundo são o resultado da lei de harmonia geral, atuando de forma a reconduzir a parte afetada à harmonia do conjunto. Existe igualmente o que se chama de sofrimento coletivo, resultado das mudanças sofridas pela constituição primitiva do orbe terrestre, como no caso de frustrações, ou melhor, como no caso de furacões, né, vulcões, tornados, terremotos, maremotos e outros, em que a natureza se ressente ainda devido à própria situação íntima do globo e que causa, como é natural, vários transtornos à população do planeta. Isso, no entanto, já é previsto no grande esquema evolutivo da Terra, pois assim, os espíritos que têm necessidade de passar por tais processos de departamento são conduzidos através da reencarnação a esses locais, a fim de experimentarem o que já está determinado pela lei, visando a harmonia do próprio ciclo. Quer dizer, por exemplo, povos que estão em regiões onde ocorrem essas coisas,
Isso se chama karma coletivo. Né? Infelizmente. Por exemplo, um povo que nasceu no meio de uma guerra, de um conflito terrível, como vemos aí na Terra. É por acaso? É vingança de Deus? Não. Causamos esse processo. Estamos ali envolvidos. O que é que os encarnados só... Por que os encarnados só analisam as coisas materiais e visíveis, sem observar o todo, né, que se constitui em outras dimensões, em outras vidas, que é a realidade do universo? Então é preciso estudar a codificação de Allan Kardec e ter ela como base lá. E outros livros, né? Chico Xavier psicografou centenas de livros. Só acho que de Emmanuel, foram uns 400 psicografias, se não me engano. Então tem muita coisa boa para se ler. Tem romances, tem tudo. Tem livros que mostram problemas sérios da gente. Então, só o estudo dessas leis universais irá fazer a gente entender o princípio do equilíbrio que está sendo comentado aqui. Novamente, ignoram o que se passa, os homens, né, nos planos da suprema consciência. Nada acontece em qualquer parte do mundo que não esteja de antemão previsto no grande esquema do universo. Dessa forma, podemos entender que tudo acontece dentro do tempo previsto pela divina vontade. Esse retorno de que falamos também já foi previsto no plano divino, né? E nós devemos pensar que algo pode acontecer não podemos pensar, sem que Deus o saiba com antecedência. Isso aí é uma besteira. Há um determinismo divino, né? Então, há o karma individual, o karma, por exemplo, das pessoas que moram num bairro, numa cidade, num país. Isso tudo é planejado lá em cima. Portanto, nada acontece atrasado do ponto de vista universal, né? Dentro da visão humana, que é bem restrita. Até poderá parecer que algo está demorando para acontecer, que alguma coisa fuja do controle, mas mesmo as coisas consideradas insignificantes aqui na Terra são fatos consumados na mente eterna de Deus, que tudo sabe e orienta para o bem e a felicidade de todos os seus filhos. A maneira correta e prática de eliminar-se a causa do mal já foi apresentada por Jesus, pelo Mestre Divino, e relembrada pelos Espíritos sublimes que vieram orientar em suas existência aqui na Terra, né? Como na própria codificação, né? Tem uma questão, a 919 do Livro dos Espíritos, que conduz ao autoconhecimento, a fim de modificarmos as disposições interiores. Mas as propostas apresentadas ao longo do tempo, da história humana, baseadas nos ensinamentos evangélicos, só se tornaram difíceis por se considerar a vida do ponto de vista da unicidade das existências, quer dizer, não acreditar na reencarnação, pois com a verdade reencarnacionista, entende-se que é através de várias experiências reencarnatórias que se conseguirá o tão almejado propósito de aprendizado, de evolução e de renovação interior.